William Mikhailenko é graduado em Educação Física. Atua no Grêmio desde 2006, onde começou como estagiário da escolinha e teve experiência como treinador, preparador físico e treinador de goleiros. Há 9 anos é coordenador da Escola do Grêmio, com responsabilidade nas categorias de base do clube a partir do sub-14 e no desenvolvimento dos atletas através da metodologia do clube. Participou de formação de atletas como Jean-Pierre, Patrick, TT, Lincoln, Vitor Bobsin, Guilherme Azevedo, entre outros. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta noite, estamos tendo o prazer, lógico, se também está claro, nós estamos gravando durante o dia, mas nessa noite do programa, estamos entrevistando o coordenador das escolas do Grêmio, o professor William Mikhailenko. William, que já tem um trabalho há bastante tempo no Grêmio, e que nós vamos falar bastante sobre isso. A gente já falou aí com o Eduardo Fernandes, o dirigente, nós já falamos com o treinador da base, e agora vamos falar com o coordenador das escolas. William, boa noite, seja bem-vindo. Bom dia e boa noite, Cláudio. É bacana a gente estar falando aqui no Esporte na TV, né, no Vale TV, no canal da NET, para poder bater um papo legal de formação, de escola de futebol. Agradeço por abrir esse espaço, porque muitas vezes se fala no processo no final e não se discute muito do processo como inicia, né? Como tu falasse, já há algum tempo eu estou no clube e a gente conversando antes informalmente, é legal de ver o processo como um todo, então agradeço por abrir esse espaço para poder falar de um pouquinho de como inicia e como se dá sequência. Não, com todo o prazer. O William eu já conheço há alguns anos e a gente, estando também dentro do clube, a gente vê todo esse processo. E o programa Esporte na TV sempre teve como base ser um espaço de conteúdo. Não estamos aqui vamos discutir quando começa o brasileiro, quando vai ter a Libertadores, ou trabalhar no empirismo e discussões políticas. Nós queremos pessoas e trazemos pessoas de conteúdo. E por isso hoje tu fostes o convidado para esse programa. William, como se deu primeiro o teu início dentro do esporte? Para as pessoas saberem. É legal dizer, eu fui atleta da antiga escolinha, que depois se mudou a nomenclatura para escola, né? Na época não se falava nem formação, eram categorias e não se tinha essa sub-9, sub-12, né? Na época do Carecão. Eu encerrei no final da década de 90, que no início dos anos 2000 eu ingressei na Faculdade de Educação Física, eu sou formado em Educação Física, né, com pós-graduação em futebol, e depois busquei também uma especialização em gestão e marketing em um momento em que eu saí do campo e fui trabalhar na área de gestão. E aí em 2006 eu entrei como estagiário, na época então escolinha do Grêmio, aí já no CT Cristal. Ali fiquei como estágio 2 anos, onde pude aprender muito, né, desenvolver bastante, porque é legal falar, Cláudio, porque além da formação do atleta, o Grêmio, a escola do Grêmio, possibilita também essa formação dos profissionais, né? É legal entre esse parênteses de 2006 até hoje, onde eu entrei num processo de seleção como estágio, né? E as pessoas que no momento, na época, estiveram lá, a diretoria e coordenadores na época, viram algum potencial em mim e foram me dando oportunidades. Então é legal, respondendo a tua pergunta, passando um pouquinho, resumindo o meu currículo, o espaço ele existe, a oportunidade existe, e eu acho, Cláudio, o caminho talvez mais interessante para que tu possa evoluir como profissional. Eu aprendo todo dia, te confesso, aprendo todo dia. Futebol evolui, as coisas evoluem. Então, eu acho uma maneira que tu se sente mais preparado para lidar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens que querem buscar um sonho de ser jogador de futebol.
né? Além da questão teórica, além do estudar, além de tu poder buscar conteúdo, estar junto o dia a dia, Nas e que o vivências, Grêmio me né? oportunizou, as vivências, as experiências, ela te equilibra muito, né? Tu poder pegar um pouquinho de um ex-atleta, tu poder trazer um pouquinho de algo que tu estudou da faculdade, trazer um pouquinho do que tu jogou, misturar isso, de poder aplicar, ver os erros, os acertos, e o clube te dar o respaldo de tu dar o seguimento naquilo e a continuidade, eu acho que isso é fundamental, acho que é a melhor maneira, no meu ponto de vista, de tu iniciar uma carreira dentro do futebol. Né? Muito bem. A gente já conversou, né? E eu te citei que eu iniciei o projeto há 24 anos atrás, no Prata da Casa do União em Dois Irmãos. Uhum. Né? Então, muito do que tu falas, e eu tenho certeza que esses anos aí, principalmente no Grêmio, te deram todo esse tanto aparato quanto a solidez para estar coordenando já há tanto tempo num clube que hoje a gente sabe, e a gente falando com o Eduardo, a gente pode dizer que nós estamos gravando hoje num dia que tu estarás à tarde participando de um webinar da CBF falando sobre a base, sobre as escolas, o trabalho com crianças, por exemplo, o quão importante é cada tipo de vivência, né? Desde as questões do dia a dia, quanto treinamento, pais, horários, adversários, clubes, viagens, tudo isso para poder chegar num patamar para cima, né? Exato. E é legal, acho que até colaborando com o que tu tem passado, o respaldo que o clube dá, porque ele quer o atleta no sentido de mais preparado possível quando chegar no profissional, né? Então é interessante que ele tenha em paralelo a isso o profissional também bem preparado, né? Porque aí casa. A gente vê uma realidade às vezes em outros clubes, Cláudio, de muita troca, né? E aí tu não tem uma linha de trabalho, né? E aí, pô, o atleta X não deu certo. Às vezes é um erro de processo, a gente pode perder um talento, um detalhe, né? É um detalhe, porque tem as questões extra-campo, tu precisa conhecer o atleta, às vezes ele não está rendendo dentro do campo, não é porque ele não evoluiu mais tecnicamente, é porque talvez ele está com algum problema que tu tem que encaminhar um psicólogo, tu tem que encaminhar um assistente social, às vezes alguma situação extra-campo que influencia na performance dele, né? Então, estar bem preparado, né? Estar junto no processo, eu acho que é um pouco do sucesso hoje que a gente tem visto, né? E a gente conversou de vários atletas, diferentes atletas de ataque, atletas de meio campo, atletas de defesa, goleiros que o Grêmio tem formado, todas as posições, diferentes características, e a tendência é não parar mais, a tendência é cada vez mais o Grêmio poder usufruir do seu investimento na escola e na categoria de base. Como é que tu sentiu nesses últimos, principalmente ali agora, desde a gestão do Romildo, onde a gente sente essa questão da máquina, né, de estar rodando ao natural, quase como um tudo, o que foi o principal detalhe para que a gente possa enxergar que escola, base, transição, podemos colocar junto, e profissional estejam praticamente alinhados hoje em dia? Eu posso te falar como colaborador funcionário do clube o que enxergo desta parte, já que tu me perguntasse da questão de quem dá o suporte, quem dá o respaldo, né, da parte política. Hoje eu vejo o Grêmio com todos os seus torcedores, seus conselheiros, né, em prol do clube, acima de tudo, né? Uma união em prol do clube, porque nesse período em que eu presenciei, mudou o presidente, mudou a diretoria, mas todos em prol do clube. E isso faz com que nós, profissionais, a gente consiga trabalhar com respaldo, com suporte, né? Eu gosto de falar dessa palavra de respaldo, porque também a gente quer eu sinceramente, eu quero o bem dos atletas, eu quero o bem do processo, eu quero o bem do clube e consequentemente eu vou estar junto,
né? Consequentemente, eu vou crescer junto. Então, eu acho que esse espírito de coletividade, de união, de um Grêmio melhor, né? De um Grêmio unido, e também uma gestão administrativa bem pé no chão, bem calçada, né? Não vamos dar o passo maior que a perna, acho que os processos eles estão bem definidos, faz o Grêmio hoje ser um case de sucesso na formação. Além de formar só momentaneamente, ele nos dá a curto, a médio e a longo prazo uma expectativa de formação de atletas, que eu acho que isso é o fundamental. Os clubes vão formar atletas, vão aparecer atletas em diferentes clubes. Agora, tu ter a expectativa, a esperança de que o Grêmio vá conseguir formar daqui a 5 anos, vão aparecer daqui a 8 anos, daqui a 2 anos, ter essa expectativa de quem vem da base e o torcedor enxergar isso, Cláudio. Saiu o Everton, tem o PP, saiu o PP, quem é o próximo? Ele enxerga na base e não procura fora. Isso que é bacana, que faz do Grêmio cada vez melhor. Né? Beleza. Excelente nosso primeiro papo. Nós vamos rapidinho para os nossos comerciais e retornamos em seguida a nossa conversa com o grande coordenador das escolas do Grêmio, o William. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. De maneira remota, estamos gravando a conversa com o coordenador das escolas do Grêmio, William. Primeiro bloco, a gente situou um pouco a sua função, sua trajetória e seu andamento. Já vamos para a primeira pergunta. Sei que o Grêmio, as escolas estão numa mudança na situação do gramado primeiro. Como é que está a situação lá agora, nesse momento, William? A gente, a obra ela está em andamento, né, respeitando os decretos municipais ali de obra civil, então vai a bandeira vermelha, né, em função do coronavírus. Então a gente tem uma sessão, mas está em andamento com previsão agora da segunda quinzena de julho de 2020, agora a gente está com a obra finalizada. A grama sintética ela vem de uma discussão por algumas razões, né? A questão de qualidade de gramado, que melhorou muito do cristal de uns anos, né, para cá, ela já melhorou, mas ela não se sustenta pelos mais de 1.000 meninos que treinam, né? Muitas horas por dia, né? Muito treino, a gente tem tolerado um pouquinho mais um dia mais chuvoso, a gente procura treinar, né, para dar sequência para os meninos, a não ser com chuvas torrenciais. E isso vai atrapalhando um pouquinho o gramado, então a qualidade do gramado, um tipo de jogo que com as experiências que a gente teve fora do país, levando as categorias para Portugal, na Europa, vê que é uma tendência que está surgindo, né, do gramado sintético. A gente, por isso, até vai manter ainda gramado, né, natural. Então, por questões técnicas, por questões de qualidade de gramado e também econômicas, porque a gente entendeu
que em médio prazo o que se investe em recuperação de gramado poderia se investir num gramado sintético, que nos daria qualidade de treino, nos daria possibilidade de treino em períodos de chuva, com uma questão econômica às vezes até mais às vezes melhor, vamos dizer assim, né? E com possibilidade de receita, por que não? Mas isso em segundo plano, né? Então, acredito agora que em segundo semestre a gente já tenha um gramado de ótima qualidade, né? Um gramado muito próximo ao natural, em que, junto àquela gestão pé no chão, o que melhor a gente tinha no custo-benefício possível para poder aplicar, e isso também faz parte de uma modernização, faz parte, né, a gente está caminhando por uma tendência que pode ser que surja. A gente passa por um inverno muito rigoroso, né, Cláudio? É muito rigoroso. Então, tu ter um campo como uma alternativa, um campo grama sintética, que vai dar qualidade de treino, na questão técnica também, da qualidade de treino. A gente falou muito treino. Na base aqui ontem com o Dudu, o Eduardo, na conversa que eu tive, por que o Grêmio não disputa, por exemplo, os estaduais 15 e 17, exatamente pela questão, muitas vezes, de não ter campos e nem adversários de qualidade técnica de acordo com o volume do ano. Né? Exato. A gente até discute, né? Mas o gramado com buraco ele deixa o improviso do jogador. Mas aí depois tem uma outra vertente que diz: os melhores jogadores vieram do futsal. E o terreno do futsal ele é plano, ele é até diferente do gramado. Ele possibilita muito mais vezes o menino tocar na bola e fazer as situações do jogo, do treino, bem mais próximo, com mais quantidade. Então isso é uma vertente técnica que a gente pensou também quando trouxe a discussão gramado sintético, que vai ser sim referência em escolas de futebol, em campos aí de gramado sintético. Vai ser mais uma referência nossa aí, a escola de futebol do Grêmio com um campo oficial de grama sintética. Que legal. E aí vamos para uma outra pergunta, já que o Grêmio já expandiu esses horizontes, tu citaste um pouco, né? E está sob teu guarda-chuva as escolas conveniadas. Como é que está hoje o trabalho? A quantas a gente tem? Em quantos países? Só para o pessoal ter ideia um pouco. Ele é um projeto também antigo, né? No sentido não de antigo de velho, e sim de experiente, vamos dizer assim. Sim, na qual eu fui supervisor, e esse projeto está assim dentro do guarda-chuva da escola de futebol, né? A ideia sempre foi, Cláudio, que a gente pudesse expandir, né, a marca do Grêmio, a sua metodologia por diversas cidades do Brasil. Depois caminhou para alguns locais do mundo. Hoje a gente tem 72 escolas, a gente já teve um pouco mais, né? Mas por um novo estudo, uma nova diretriz, a gente resolveu reduzir um pouco, trabalhar com o que a gente tinha de melhor, porque essas escolas conveniadas, elas são uma base de captação para a gente também. É onde a gente finca uma bandeira nas regiões do país. São olhos, né, do Grêmio lá, a instituição do Grêmio lá. Muitas vezes, Cláudio, até para aquele torcedor que ele não tem o seu filho ou o seu familiar jogando, mas ele se sente mais perto do Grêmio, tendo uma escola do Grêmio ali, né? Pô, eu sou até torcedor gremista, eu passo ali na frente da escola do Grêmio em Natal, vamos dizer assim, que a gente tem uma escola e um núcleo lá, né, para dizer o extremo, né, do país. Então, hoje a gente tem 72 escolas, um dado interessante de 128 atletas captados e aproveitados dessas escolas conveniadas, né? Que isso é um dado bem interessante. A gente trabalha num sistema de convênio e não franquia, ou seja, o convênio possibilita dar um pouco mais da autonomia, né, respeitando uma característica de uma região específica, respeitando a fase da escola em que se encontra, onde a gente pode ajudar. A franquia tu tem que fazer exatamente o que eu te digo. O convênio eu vou construir contigo. Leva o método, né, na franquia, né? Leva o método, né, licenciamento da marca, e tem trazido frutos para nós. A gente ainda está num processo
de gestão, de reavaliação dessas escolas, mas a gente caminhou para algumas questões mais interessantes. Hoje a gente capacita o professor, ele faz estágio conosco, a gente tem um seminário que faz essa capacitação, os meninos fazem tour na arena, entram com os jogadores do Grêmio em outros estádios do país. A gente conseguiu trazer algumas ferramentas que fortaleceram mais as escolas conveniadas. Eu preciso fortalecer o meu parceiro para que ele desenvolva o trabalho para mim, né, para a escola, vamos dizer assim, não para mim, para a escola, em outros locais, e possa trazer frutos para o Grêmio. Que o principal objetivo é esse olhar na captação, né, sendo como um pilar, e depois também com o torcedor, o simpatizante, desenvolver atividade física para os meninos, a saúde, uma série de coisas. Eu vou lembrar de uma matéria que saiu no Esporte Espetacular do ano passado, da escola conveniada na Rocinha, né? Isso? Isso. Isso, lá na Rocinha, na verdade, foi um núcleo, tá? O que é o núcleo? Ele trabalha restritamente com a captação de atletas, né? Ele não tem aquele lado, vamos dizer assim, mais aberto, né? Ele trabalha mais com meninos de um nível já para captar e trazer para o clube. E isso é em conjunto com a categoria de base. Junto disso tem a questão social, né, Cláudio? Claro. Os próprios, a comunidade da Rocinha ali na chegada do Grêmio fez um contraponto aos clubes cariocas. Pô, o Grêmio está aqui fazendo um trabalho social e os clubes cariocas não, né? E isso nos deixou muito contente, né? Porque o futebol, eu acredito sim, sendo um viés muito importante na formação do cidadão, né? A gente fala muito, de 100 meninos, de 1000 meninos, um vira jogador. Parece que é um dado derrotista, mas na verdade o futebol, com os valores que ele te traz, né? Eu tenho toda aquela outra parcela que não estava na rua fazendo coisa errada, que com atividade física não está usando droga, que respeita a família, que tem valores de coletividade, de respeito, uma série de coisas que o futebol traz. Então, eu digo, um virou jogador, os outros são cidadãos com valores que o futebol trouxe. Isso. Então, essa questão da Rocinha, eu acho que ela foi fundamental assim, para exemplificar, né? Que legal. Esse lado. Infelizmente, nós estamos chegando perto do final, porque meia hora é muito rápido. Duas coisas ainda. Queria que tu dissesse, primeiro, quais foram alguns dos jogadores que já saíram do trabalho da escola e que já foram para o profissional, tá? E a segunda coisa, eu vi que foram bem relevantes, inclusive, porque são títulos que alguns não conquistávamos há algum tempo, os títulos que tiveram relevância, considerando até os adversários que a gente teve nas seleções das equipes das escolas. Eu gosto de trazer assim mais recentemente o Jean-Pierre e o Patrick, são, né, que estão agora, o Jean-Pierre terminou a temporada como titular, fizeram todo o processo dentro da escola, depois deram segmento na categoria de base. O TT, que foi negociado com o Shakhtar Donetsk, também fez todo o processo desde os 9 anos conosco. Então são atletas que já performaram no profissional, né? Posso falar vários, mas, né, de tempos atrás. Também alguns que foram até o profissional, Guilherme Azevedo, né, o Vitor Bobsin, que está na transição, que é bem falado, que iniciou no grupo B, que é um dos primeiros grupos da escolinha ali, né? O Vitor Bobsin. E é aquilo como a gente estava falando antes, o processo ele vem, né? Eu posso até trazer mais meninos, né, de base, mas eu gosto de trazer esses três, o Jean-Pierre, o Patrick, que estão, né, o Patrick tendo oportunidades, né, amadurecendo, o Jean-Pierre que terminou como titular e o TT que foi para o Shakhtar Donetsk e tem performado, né, a gente fala de performance lá, tem feito bons jogos, tem se destacado lá na Ucrânia, né? Isso. E em relação aos títulos, né, que tu mencionasse, primeiro dizer que o título pra gente
ele só corrobora o que a gente tem feito, ele não é determinante, né? Mas ele nos traz um balizador muito importante do nível de atletas e do nível de profissionais que a gente está trabalhando. A gente, nos últimos anos, conquistou o FIPAN, que é um torneio que o Grêmio já não conquistava há alguns anos, que ele é bem tradicional no Rio Grande do Sul, né, em Alegrete. A gente conquistou em 2016 e 2019, no ano passado, com a geração 2005, que é uma geração nascida em 2005, uma geração bem interessante, com muitos potenciais ali, né? E esse ano não foi por detalhe, né? Foi aquela questão dos pênaltis. Esse ano foi contra o Palmeiras. Os últimos 4 anos, a gente tem disputado as finais contra o Palmeiras, né? É engraçado que antes tinha muita rivalidade de Grêmio e Inter, né? Na final do FIPAN, os últimos anos, Grêmio e Palmeiras, né? Tanto que esse de 2019 a gente ganhou 3-1 do Palmeiras, e no início desse ano a gente acabou sendo derrotado pelo Palmeiras também. Então, o FIPAN, a Ibercup Portugal, a gente é tricampeão lá. O último título que a gente ganhou 3-0 contra a equipe do Porto, a equipe na final, né? Muito interessante a equipe do Porto. E a Gold Cup também a gente é tricampeão, sendo o último título a gente ganhou do Flamengo, que também tem uma geração muito interessante de formação, né? Então, tu vê assim os times que a gente tem disputado, né, em finais, Palmeiras, o Porto de Portugal, Flamengo e outros tantos. O Manchester City também, a gente foi campeão numa Ibercup, né, da Inglaterra. A gente acabou sendo campeão contra o Manchester City na final. Então, isso é um balizador para a gente, né? O nível de enfrentamento que a gente coloca os meninos tão cedo, aí com 12 anos, 13 anos, num nível de jogo, de exigência, em que eles conseguem dar um rendimento interessante para nós. Acreditamos, assim, também, em função desses títulos, estar num caminho, vamos dizer assim, digo mais certo, né? Mas que a gente possa, no final, ver aquela roda girar, né? Dos meninos indo para o Eldorado, chegando no profissional e vindo mais atletas fazendo esse processo, né? A gente acredita nisso. Última pergunta, porque o tempo estourou. Tá valendo a pena disputar em Costa Serra? Porque isso vale para o pessoal aqui da região. Sim, valendo bastante. Hoje, as seleções da Escola do Grêmio, elas participam, e até abro aqui, as seleções, alguns anos atrás, não vinham disputando, e a gente buscou no Encosta da Serra oportunizar que esses meninos da seleção, que seria uma espécie de equipes B, né, do Grêmio. Eu não gosto de falar equipe B, mas para que o pessoal possa fazer uma analogia interessante. Pudessem estar no âmbito competitivo, de vestiário, de pré-jogo, de pós-jogo, e a Encosta da Serra superou as nossas expectativas, né, te confesso, em relação a esses enfrentamentos que a gente tem. O último enfrentamento muito interessante com o Estância Velha, né, que foi um jogaço. Na oportunidade, até o goleiro do Estância Velha foi convidado para treinar conosco. Então é bem interessante esse tipo de torneio, num calendário, né, que pega o ano todo, que deixa os meninos motivados, né, que tem jogo quase todo final de semana, movimenta a família, movimenta, né, comunidades, né, as cidades. Então, com certeza, sim, para a gente é muito interessante, a gente está muito feliz de poder participar. Uma pena esse ano que, em função do vírus, a gente não pôde, né? Infelizmente. William, tua mensagem final para o nosso programa de hoje. Agradecer, Cláudio, mais uma vez, essa abertura para poder falar sobre escola de futebol, sobre processos, né? A gente pode um dia também marcar um segundo tempo aí, porque 2:30, né? A gente fica aqui. A minha ideia é conseguir, a partir da metade de julho, é com eu e mais com 2 pessoas entrevistando e a gente trocando ideias aqui. Ótimo. Então, fico à disposição, né? A escola do Grêmio está à disposição, eu na minha pessoa também fico à disposição, e te agradeço profundamente por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, e também valorizar os profissionais de base, os profissionais de escola,
né, são muito importantes, são chaves, né, muito importantes no processo final lá do atleta. Então, eu te agradeço e dizer que a Escola do Grêmio está de portas abertas. William, show de bola. Tenho o prazer de dizer que conheço o William já há alguns anos e cada vez mais me admiro com essa serenidade e essa competência de trabalho que ele vem fazendo dentro do clube. Nós tivemos, desta forma, um grande convidado nessa noite de hoje e agradecemos a você, telespectador, que esteve aqui conosco no programa Esporte na TV. Sempre, 19h30, 20 horas, segunda a sexta, canal 14 da NET e também pelo Facebook e YouTube da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.